Boa noite a todos os presentes e a todos os que virão depois essa aula. Hoje nós estamos no penúltimo item deste capítulo, né, do capítulo 13, que é o último capítulo desse livro. Então, próxima semana, nós vamos encerrar já esse livro. E no dia 23 nós vamos começar com o livro Autodescobrimento, também da série psicológica, né? E nós estamos prevendo um encontro presencial, né, nesse dia, no dia 23, para fazer a abertura do livro, né, e fazer a introdução do livro. Então, convidamos a todos para participar. Será 7h30 da noite, né, lá na sede da Abrap. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente passa o endereço, apesar que a gente vai disponibilizar, tá, o endereço, tudo o horário, tá bom? E nesse dia nós não vamos transmitir ao vivo, né? Só vai ser lá presencial, tá bom? Hoje eu que vou fazer a condução do tema, né? E nós vamos falar hoje sobre amor e perdão, né? Que é a vitória do amor, dentro do capítulo Vitória do Amor. Esse é um tema, eu penso assim, muito presente, né? Na vida da gente, de todas as pessoas. Porque quem não, né? Sempre, de vez em quando, tem uma mágoa, um ressentimento, né? Às vezes grande, às vezes pequenininha, mas o ser humano está sempre um pouco nesse lugar, né? De se ressentir com alguma coisa que alguém fez, ou alguém que machucou, né? Então, deixa eu ver quem que está Já na sala de admiti, Maria, espera aqui. pode Sala deixar, de já espera, admiti. Já admiti, Maria, tá, né? já. Então, é um tema assim que a gente já falou muito sobre ele, com certeza, né? Jesus falou muito sobre perdão, né? Na vida dele, nas lições dele, tem bastante lição sobre o perdão, né? E hoje nós vamos ver como que a Joana traz esse tema para nós, né? Qual a visão, o que olhar que ela faz, que ela traz esse tema nesse livro para fechar com esse amor, perdão e amor, né? Então, mas antes de entrar em Joana, eu trouxe aqui essa fala de Jesus, né? Que todos nós conhecemos bastante, né? Onde ele fala do perdão, né? Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoais até 7 vezes, mas até 77 vezes. Mas até 70 vezes 7 vezes. E é uma lição, assim, difícil para a gente, né? Eu penso assim, não é uma lição tão fácil de compreender, né? É, que a pessoa te magoa, te fere, você tem que perdoar, e perdoar, e perdoar, né? Então, assim, o perdão nem sempre é uma tarefa tão fácil para nós no lugar onde nós estamos, né? Então, e aí, às vezes, a gente fica até com um pouco de dificuldade de entender quando ele diz assim, né? Ou seja, perdoar até 70 vezes, 7 vezes, é como dizer assim, perdoe sempre, nunca deixe de perdoar, perdoe sempre, né? E, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de compreender, né? Como que eu tenho que perdoar sempre, né? Se a pessoa repetir esse erro comigo e tal, né? Como que é isso, né? Então, ao decorrer do texto da Joana, talvez a gente consiga compreender um pouco melhor esse texto aqui também, né? E o que que Jesus está querendo dizer com isso. Aí eu deixei algumas perguntas aqui para provocar e para a gente refletir ao longo da lição também, que são perguntas que às vezes a gente se faz também, né? Ao perdoar, nós não estamos permitindo que o agressor repita a agressão, né? Então eu perdoo uma vez, né? Aí ele faz de novo, eu perdoo de novo. Mas será que não é isso? Será que está certo isso? Eu perdoar sempre? Eu não estou conivendo para que ele repita essa agressão? Uma pergunta que nós vamos deixar no ar. Perdoar é esquecer? Eu tenho que esquecer?
aquilo que aconteceu, aquilo com que eu fiquei ferido, com que eu me machuquei. Eu preciso esquecer isso, né? Perdoar diz que eu preciso conviver com essa pessoa que me feriu. Então, ela me feriu, eu vou perdoar, eu preciso conviver com ela, né? Então, perdoar é voltar a conviver com ela? Uma outra pergunta que a gente também precisa refletir. Perdoar é justificar ou concordar com aquilo que foi feito, né? Então, tudo aqui nós vamos, estou colocando as perguntas, né, que às vezes pode surgir na hora da nossa resistência em perguntar, em perdoar, né? Mas ao longo do texto a gente vai esclarecer essas perguntas, tá? E também no final a gente volta a refletir sobre isso. Então a gente começa falando de Joana. Ah, tá, eu esqueci de falar das imagens. Na imagem do perdão, que tem o texto de Jesus, tem uma imagem de Jesus agachado no chão, né? Junto com uma pessoa, uma mulher, né? Que com a cabeça baixada e ele segurando na mão, assim, numa imagem de como se ele estivesse acolhendo aquela pessoa ali que de alguma forma errou, né? Como se ele também tivesse perdoando alguém, né? Essa é a imagem. Agora, começando o texto da Joana, o texto do capítulo, ela começa dizendo o seguinte: quando vige o amor, vige no sentido de estar em vigor, né? Quando o amor está em vigor, quando vige o amor nos sentimentos, não há lugar para ressentimento. Não obstante, em face da estrutura psicológica do ser humano, a afetividade espontânea sempre irrompe intentando ao crescimento, de modo a administrar as paisagens que constituem os objetivos existenciais. Não conseguindo atingir as metas, porque se depara com a agressividade inerente ao processo de desenvolvimento intelecto-moral, que ainda não se pôde instalar, sente-se combatida e impelida ao recuo. Tal ocorrência, nos indivíduos menos equipados de valores éticos, gera mal-estar e choques comportamentais que se pode transformar em transtornos conflitivos. Então, ela dá um. O que eu entendi que ela está dizendo aqui? Que no nosso desenvolvimento, nós somos impelidos a sempre crescer, sempre ir para frente, né? Isso é natural, a gente sempre buscar esse crescimento. Mas nem sempre a gente Maria, dá conta. Maria, parece que agora o som seu apareceu do Tá som batendo? aí do. Tá. Tá, Eu vou desligar aqui. tá. Melhorou? Tá. Continua. É? É. Meu, eu não estou ouvindo a Olga. Aí, parou. Agora parou. Não sei de quem era. Era o Era o Dom. seu? Bom, não? Bom, Tá, agora agora parou. melhorou? Então Beleza. tá, vamos continuar. Parou. Então, o que que eu entendi assim? Nós somos sempre compelidos a estar melhor, sempre, né? A crescer, tal, tal. Mas nem sempre a gente dá conta, porque o lugar onde a gente está ainda, a gente se depara, né? Com muitos conflitos externos que acabam nos ferindo, nos machucando, tal, né? E aquilo vem como uma agressividade de fora para nós, né? E quando eu sinto aquela agressividade, eu recuo nesse crescimento, eu paraliso ali, fico ali naquele crescimento, eu me sinto mal, né? Então, e quando isso ocorre em indivíduos, né, onde nós estamos, assim, um pouco menos, ela dizendo, com menos equipados de valores éticos, a gente acaba se paralisando nesse lugar, né, de não evoluir sempre, né? E aí pode acontecer alguns transtornos que nos paralisam nesse lugar, né? Nessa aflição, né? Aqui eu trago uma imagem de uma criança muito raivosa, assim,
muito brava, né? Que é bem isso. A criança, ela quer alguma coisa, né? Que é mais ou menos o lugar que a gente está, a gente quer por qualquer custo alguma coisa, e quando aquilo não acontece, isso nos irrita muito, a gente fica bravo e fica magoado, né? Com essa situação que não aconteceu porque não aconteceu do jeito que a gente queria, né? A criança é assim, ela quer daquele jeito, né? Quando não acontece, ela fica brava, irritada, né? Quando isso sucede, o ser maltratado refugia-se na mágoa, ancorando-se no desejo de desforço ou de vingança. Então, já que eu não consegui aquilo que eu queria, eu fico bravo, então eu me vingo, eu fico bravo, eu parto talvez para uma agressão também, né? A injustiça de qualquer natureza é sempre uma agressão à ordem natural que deve viger em toda a parte, especialmente no homem que, por instinto, defende-se antes de ser agredido, arma-se tentando ser assaltado, fica à espreita em atitude de defesa, né? Então, antes de eu ser atacado, eu já me armo, né? Já fico em posição de agressão, né? E eu faço isso tendo a sensação que eu estou me defendendo, mas na verdade, às vezes, a gente está atacando, né? Tudo quanto lhe constitui ameaça real ou imaginário torna-se-lhe temerário, e por mecanismo de defesa, experimenta as reações fisiológicas específicas que decorrem das expectativas psicológicas, que é aquilo que acontece quando a gente tem, né, o leão na frente, né, aquela figura do leão, eu tenho um leão, né, e aí meu organismo ele vai se preparar para lutar ou para fugir, né, então vai descarregar adrenalina, tal, então eu fisiologicamente eu vou sofrer algumas coisas, algumas sensações físicas, né? Em função desse medo que eu tô, né? Então tem um leão ali na minha frente, eu tô com medo e eu preciso, meu corpo precisa reagir para enfrentar essa situação difícil, né? O problema é que nossos leões nem sempre são físicos, né? Às vezes nossos leões são psicológicos mesmo, né? Eu trouxe aqui um pouco que ela está falando da raiva, eu trouxe um pouco do conceito da raiva, né? Que a raiva, ela tem uma função básica, né? A raiva, ela é uma emoção básica, presente inclusive nos animais, né? Então, ela está lá no nosso cérebro reptiliano, por isso que ela é tão automática, quando alguém nos fere, a gente vai para esse lugar no primeiro momento, né? Porque ela tem, e ela, às vezes a gente tem a raiva equivocadamente, sempre como um sentimento negativo, um sentimento muito rebaixado, né? Mas ela tem essa função de nos defender, de defender nosso território, né? Então, assim, ela é uma força que instintivamente, se alguém me agride, instintivamente ela é uma força que me vem para que eu possa me defender, que é isso que acontece com os animais, né? O que vai ser ruim é se eu permanecer nessa raiva, né? Mas aquele primeiro momento, né? A raiva, ela diz assim, significa que eu me sinto ofendida, violado, injustiçado, desrespeitado, agredido ou indignado. Então, se alguém me agredir, ou me violar, ou me ofender, imediatamente eu sinto raiva, né? E tá tudo certo, né? Não tem nada de errado com esse sentimento. Ele vai acontecer, é instintivo, né, no meu cérebro reptiliano, né? O que depois pode virar uma coisa patológica é eu sentir raiva de tudo, é estar sempre irritado com tudo, com todas as pessoas, então, me tornar uma pessoa raivosa, ou seja, eu já não controlo mais, né? Então, assim, é um sentimento, ele vai me invadir. Não é uma força que eu utilizo para me defender de algumas situações. É o contrário, né? É um sentimento que vai me invadir, né? Ele vem lá do cérebro reptiliano, me toma, me invade, mexe com todo o meu organismo, né? Me domina, né? E me leva a fazer coisas que às vezes eu nem quero fazer, eu me arrependo depois. Oi, Edna. Lembrando aqui, né, de acordo com o conteúdo aqui junguiano, né,
A emoção não passa mesmo pela razão, então é instintivo. Quando Uhum, você coloca aqui a raiva patológica, aqui já passa pela razão. uhum. Aqui é um sentimento que me invade e me domina. Então, aqui já é sentimento, Já é sentimento, né? né? Já é a função, né, da consciência sentimento. Então, o sentimento passou pela razão. É. Ela A, saiu a, do, a ela saiu do emoção, não. automático e foi. Toda emoção, ela vai aparecer no corpo, Uhum, né? Agora, o sentimento, não, já passou pela razão, né? Então, aqui eu achei interessante porque está escrito raiva patológica. é, né? Então, assim, tudo certo acontecer no primeiro momento, né? É um instinto de defesa, né? Que a gente tem, e que legal que a gente tem, né? Porque senão a gente ficaria sempre à mercê de ser machucado, né? De ser humilhado, né? Mas eu preciso depois transformar isso em razão para, né? Dentro da nossa capacidade humana de não ficar somente nesse lugar, né? Da, da emoção, né? Ok? Então, aqui, voltando, né? Ela fala, a injustiça de qualquer natureza é sempre uma agressão à ordem natural, né? Especialmente no homem que, por instinto, ele se defende antes de ser agredido, arma-se tentando ser assaltado e fica à espreita em atitude de defesa, né? Então, se eu tenho uma iminência de algo que vai acontecer, eu já me preparo, já estou em posição de luta ou fuga, né? Continuando falando da raiva, né? A raiva, sob esse aspecto, é uma reação que resulta da descarga de adrenalina na corrente sanguínea, quando está sob a tensão do medo, ansiedade ou conflito defensivo, né? Isso que a gente está falando. O medo, às vezes, o medo que às vezes impulsiona a agressão, em cujo momento assume o comando das atitudes, assenhorando-se da mente e da emoção, né? Então, às vezes, aquele medo é tão grande que você não consegue nem pensar, né, naquele momento. A criatura humana, portanto, convive com esses estados emocionais que se alternam de acordo com as ocorrências e que se podem transformar em transtornos desesperadores, tais como ódio, pânico, mágoa ou mágoa enfermiça, né? Então, se eu permaneço dentro desta emoção, né, por muito tempo, né, ou eu tenho estímulos, né, de fora, que está sempre me colocando nesse lugar, né, eu posso entrar, né, partir para esse outro sentimento, aí já é um sentimento, né, de ódio, né, de pânico ou de uma mágoa doentia, né, que é a que a gente estava falando. Aqui ela cita esse livro dessa Você autora. esqueceu da imagem da outra. Ah, tá, imagem, isso mesmo. A imagem da outra tem duas imagens. Uma é um desenho de duas crianças, uma tentando pegar o brinquedinho da outra, e a outra não quer dar, mas ela insiste querendo tomar, né? E o outro tá com aquela cara assim de quem não tô gostando, não quero entregar, né? Mas o outro insistindo em tomar, né? Ou seja, forçando uma situação que ela não está gostando, né? A menina, ela aparentemente tem um olhar meio de sofrimento, assim, o outro está mais agressivo e ela em sofrimento. E a outra imagem é uma pessoa no telefone xingando, assim, com muita raiva, como se estivesse xingando uma pessoa que está do outro lado da linha, né? Com a cara de muita raiva, né? Então, essas figuras para falar um pouco do que a gente está falando, né? Que é essa emoção, a raiva. Aí eu trouxe só a capa desse livro, eu não li esse livro, não conheço, mas ela cita essa autora. E essa autora ela tem esse livro chamado O Livro do Perdão, O Caminho para o Coração Tranquilo, né? A gente lendo a release dele, ele parece ser bastante interessante, que ele vai trazer bastante, ela vai trazer bastante conteúdos a respeito do perdão, né? E a mentora ela vai citar esse livro aqui, né? Nesse capítulo. A mágoa ou ressentimento, segundo os estudos da doutora Robin,
Kazarjian, ela escreve lá com K, aqui no livro está com C, tá? Instala-se nos sentimentos em razão do self encontrar-se envolto em subpersonalidades. Ela vai explicar o que seria essa subpersonalidade, que são as qualidades morais inferiores, aquelas herdadas das experiências primárias do processo evolutivo, tais a inveja, o ciúme, a malquerência, a perversidade, a insatisfação, o medo, a raiva, a ira, o ódio, etc, etc. Então, a autora ela traz como se esses sentimentos que ela chama de que tem qualidades morais inferiores, né? Às vezes a gente usa o termo equivocadamente, eu vejo muita gente usar assim o termo, são sentimentos negativos, né? Não tem sentimentos negativos, aqui ela classifica, eu gostei dessa, como ela coloca, são as qualidades morais inferiores, né, desses sentimentos, eles não estão, né, num lugar de desenvolvimento superior, eles estão, né, numa situação mais inferior. Aquelas herdadas das experiências primárias, né? Então, esses sentimentos ela classifica que eles estão num lugar que ela chama de subpersonalidade, abaixo de uma linha de uma linha tem a super personalidade que está acima e esses sentimentos estariam abaixo. Quando alguém emite uma onda inferior, a super personalidade, ela sincroniza com uma faixa equivalente que se encontra naquele contra quem é direcionada a vibração, estabelecendo um contato infeliz que provoca idêntica reação. Então, o que eu entendi que ela está dizendo? Quando você emite, quando você está nesses sentimentos, né, de qualidades morais inferiores, a energia desses sentimentos é rebaixada, né? E aí, quando eu sinto isso, eu emito uma onda de, de energia que eu conecto com a outra pessoa e os dois ficam conectados dentro desse lugar, né? Então, assim, aquela que é a ligação entre o algoz, né, e a vítima, né? Às vezes a gente vê muito isso, né? A vítima e o algoz preso dentro de uma faixa ali daquele lugar e nenhum consegue se desligar do outro, né? Um é a vítima e outra o algoz, né? Mas os dois se ferindo mutuamente ali, né? Ela diz que tem a ver com essa sincronização energética que vai acontecer entre essas duas pessoas, né? A partir daí, estabelece a luta com enfrentamentos contínuos que resultam em danos para ambos os litigiantes, né? Porque aquele que é a vítima, a partir do momento que ela se liga, né, através da raiva, ela também não, ela também se torna algoz. É isso que ela está dizendo. Os dois são litigiantes, né? Passam a experimentar debilidades nas suas resistências da saúde física, emocional, psíquica, econômica, social. Naturalmente, porque a alteração do comportamento se reflete na sua existência humana. Então, a vítima, ela fica também ali, naquele lugar de sofrimento, a pessoa me feriu, a pessoa me feriu, a pessoa me feriu, né? E, é, às vezes, até sentindo ódio, querendo devolver, tentando se vingar, né? Da outra pessoa. E aí ela também se torna uma espécie de algoz do outro, né? Sentindo-se vilipendiado, ofendido, injustiçado, o outro, que se supõe vítima, acumula o morbo do ressentimento e cultiva-o como recurso justo para descarregar o sofrimento que lhe está imposto. Então, eu me justifico, né, que eu tenho muita raiva, muito ódio, aquela pessoa me machucou, então, às vezes eu quero que ela também sofra e que ela também, né, pereça, que ela também sofra a mesma dor que eu sofri. Essa atitude pode ser comparada à condução de uma brasa, né? Que para ser atirada no adversário, que você tem uma brasa na mão para ser atirada no adversário.
que apesar disso, enquanto ela não é lançada, ela queima a mão daquele que carrega. Então, é eu ter aquele sentimento que eu quero destruir o outro, mas, na verdade, eu estou me destruindo. Então, ela tem esse outro, eu tenho aqui também uma outra imagem com essa frase dizendo: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra, né? Então, às vezes, a gente faz isso, né? Fica sofrendo naquele lugar, né? E desejando que o outro morra, né? Então, quando eu guardo esse ressentimento, essa mágoa, eu me torno tão algoz quanto o outro, que já me feriu, né? O ressentimento, por isso mesmo, é desequilíbrio da emoção, que passa a infeliz profundidade infantil. Espera um pouquinho. Que passa, mas eu vou ler tudo de novo. O ressentimento, por isso mesmo, é desequilíbrio da emoção, que passa a atitude infeliz, profundamente infantil, qual a de querer vingar-se, embora sofrendo os danos demorados que mantém esse estado até que surja a oportunidade dele ferir, né? Aí ela diz: o amor, porém, proporciona a transformação das subpersonalidades, o que impede a sintonia com os petardos infelizes que lhes sejam disparados. Então, ela vem trazer agora o amor, e aí eu trouxe essa imagem, né? Que a imagem é uma mão, como se ela tivesse com uma energia boa, assim, com luz, e do outro lado uma série de energias negras, confusas, e a mão colocando assim uma barreira para aquela energia não chegar nela, né? Então, eu trouxe essa imagem tentando exemplificar o que ela está querendo dizer aqui, né? Que quando você coloca o amor, né, nessa situação, no lugar, né, da mágoa, você impede que essas energias mais densas, né, que está sendo disparada de um para o outro, né, chegue até o destino que o outro está disparando, que é você ou você para o outro, né? Então, é, aqui também ela vai falar, deixa eu mudar aqui um pouco essa coisa. Aqui eu trouxe um desenho para mostrar mais ou menos o que ela traz, né? Que ela fala do self, da subpersonalidade como uma coisa mais rebaixada e a superpersonalidade como uma estrutura mais elevada a nível moral, né? Em nossa forma de examinar a questão do ressentimento, e da estrutura psicológica em torno do self, acreditamos que, em se tratando uma horizontal, partindo-se do fulcro em torno de um semicírculo para baixo, teríamos a subpersonalidade. E naquele que está acima da linha reta, defrontamos com a superpersonalidade, mesmo que naquelas pessoas violentas e mais instintivas em forma embrionária. Então, na forma embrionária, a pessoa vai ter também essa super personalidade. Ou seja, nós teríamos, ela está dizendo, nós teríamos os sentimentos mais elevados em nós, né? Na nossa semente, a gente tem esses sentimentos também, que seriam esses sentimentos que estariam na super personalidade, né? Embora esteja de forma embrionária. Toda vez que é gerada uma situação de antagonismo entre os indivíduos, as subpersonalidades, as rebaixadas, né, se enfrentam, distendendo ondas de violência que encontram guarida no campo equivalente da pessoa objetivada. Não havendo esse registro negativo, e a agressão se perderia, por faltar sintonia vibratória que facultasse a captação psíquica. O que ela está dizendo? Se alguém me desejar algo
um sentimento rebaixado, ruim, né, que está nessa subpersonalidade. Mas se eu não estiver em sintonia com isso, né, não vai ter uma sintonia vibratória, né? Então, as pessoas poderiam me desejar mal, mas se eu tiver amor no coração, se eu tiver com sentimentos mais elevados, aquilo não vai chegar em mim, né? Eu não vai encontrar essa ligação, né? O ressentimento, portanto, é efeito também da onda perturbadora que se fixa nos painéis da emotividade, ampliando o campo da subpersonalidade semelhante, que se torna em gerador de toxinas que terminam por perturbar e enfermar quem o acolhe. Então, o ressentimento, ele vai gerar essa onda perturbadora, né? Que vai tentar atingir o outro, mas que também vai perturbar quem está sentindo aquilo, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem de um homem em pé, uma pessoa sentada, né? E um raio de, como se fosse uma energia, e duas garras, né? Parecendo um anzol, um prendendo o outro, né? Através dessa energia. Aí a gente pode entender essa energia como uma energia de subpersonalidade, ou poderia também ser uma superpersonalidade, né? Poderia estar ligada, né? Ou seja, a gente se conecta, ela está dizendo, a gente se conecta com, com as energias vibrantes no, né, de um ser para o outro. Sob o direcionamento do amor, a superpersonalidade tende a adquirir valores que irão transformar em sentimentos elevados, que seria a superpersonalidade, anulando lentamente a sombra, o lado mal do indivíduo, criando um campo para o perdão. É Maria, provar. Oi. é subpersonalidade, é uma personalidade auxiliar. Sub. Sub. É, a, a, Então, sobre o direcionamento do amor, aquela subpersonalidade, né, aquele sentimento rebaixado, tende a adquirir valores que irão transformar os sentimentos elevados em superpersonalidade. Ele sai desse lugar do sub e o amor transforma em superpersonalidade, né? Ou seja, muda o lugar, né? Dessa, vamos dizer, dessa energia, né? Eu estava numa energia aqui, eu vou para uma outra, né? Anulando lentamente a sombra, o lado mal do indivíduo, criando um campo para o perdão. É provável que na primeira fase o perdão não seja exatamente olvidar a ofensa, né? Que a gente tinha perguntado lá, né? É, perdoar é esquecer, né? Então ela diz assim, não, no primeiro momento não, né? Apagando da memória a ocorrência desagradável e malfazeja. Isso virá com o tempo, à medida que novas conquistas éticas forem sendo armazenadas no inconsciente, sobrepondo-se às mazelas dominantes. Por fim, anulando-lhe as vibrações deletérias que são disparadas contra o adversário, ao tempo em que desintegram as resistências naquele que as emite. Então, ela traz que, em se conseguindo, né, colocar o amor, né, esse é o tema, né, é o amor-perdão, né, é, no primeiro momento você não vai esquecer, e às vezes a gente fala assim, às vezes nem é bom, né, às vezes você precisa lembrar do fato, né, para usar como símbolo para que aquilo não aconteça de novo, né? Como força para que aquilo não se repita na sua vida novamente, né? Então, assim, perdoar não é esquecer, né? Perdoar é não desejar o mal para o outro, né? É não querer que o outro pereça, ah, sofra do mesmo sentimento que você, né? Mas, muito provavelmente, você não vai esquecer
aquele fato, né? Às vezes, até o fato, não esquecer pode servir, ou você transformar essa lembrança numa lembrança que pode ser uma lição de vida, né? Não quero mais passar por aquilo, então vou me prever, vou me precaver para que aquilo não aconteça novamente, né? Então, é não esquecer, mas não seria, não é esquecer, é não estar ligado, né? Aquela dor, aquele sofrimento. Posso completar aí? Pode, por favor. Do ponto de vista da neurociência, a amígdala, o hipocampo e as partes que são responsáveis pelo processo de aprendizado, o adulto ele aprende repetindo, repetindo, repetindo a experiência. Então, assim, do ponto de vista da neurociência, não tem como você esquecer. É contrário ao processo do aprendizado. É contrário ao jeito que o cérebro foi esculpido. Uhum, Então, o perdão, o primeiro passo, ele vem quando você compreende os motivos ou a falta de habilidade ou o que levou aquela pessoa a te agredir, aquela pessoa a te ofender, né? Se foi porque ela não sabia fazer diferente, se foi porque ela tinha um entendimento diferente, se foi por falta de ferramenta, por falta de habilidade. Quando você compreende, você não aceita, você não é que você concorda com o que foi feito, mas o compreender o que levou aquela pessoa a reagir daquela forma é o primeiro passo para você se colocar no lugar dela e ver se eu tivesse pressionado daquela forma, eu agiria do mesmo jeito. Então, usando aqui um exemplo de filhos que ficam acusando, filhos adultos acusando o que o pai e mãe fez na infância. Então, quando ele compreende, porque seu pai queria que você tivesse bem educado, seu pai queria que você saísse bem na prova, queria que você estudasse e compreendesse aquela matéria, mas ele não sabia como te ensinar. Então, ele ficava te cobrando, te pressionando, te não sei o quê, fazendo você ficar o dia inteiro ali naquele quadro estudando, porque ele queria que você fosse bem sucedido. A forma não foi correta, mas o objetivo dele era o melhor, era que você desse certo. Então, quando você compreende que aquela pessoa não teve uma habilidade mais funcional e por isso ela me lesou e eu que saí ferido, uhum, você começa a sair daquela posição. Aí entra o amor, porque você compreende a pequenez do outro, você compreende a limitação do outro. uhum. Isso mesmo. Mas esquecer, você não vai esquecer que toda vez que alguém te exigir ou te colocar numa situação abusiva, né? No caso aqui, do exemplo que eu estou dando aqui, você vai lembrar daqueles sintomas de abuso. E você não vai permitir que outras pessoas te abusem, porque a criança não sabia como se defender, mas o adulto aprende. É, isso mesmo. E é isso que ela vem dizer aqui, ó, né? Não revidar o mal pelo mal é forma de amar. Então, só de você não revidar, então alguém te machucou, né? Mas só de você não revidar, né? Já é uma forma de amor, né? Concedendo o direito de ser enfermo, que é isso que você acabou de dizer, né? Você olhar para o outro e poder compreender que ele fez aquela maldade porque ele não aprendeu ainda, né? Ele não, talvez ele ainda não está no lugar de bondade onde você está. Ele está naquele lugar daquela agressividade, quer dizer, ele está lá naquele lugar que a Joana falou lá atrás, né? Ele tá com tanto medo que ele agride, ele fere. Né? Se a gente consegue compreender que aquela pessoa ela é uma enferma, né? Se ela está praticando mal é porque ela ainda está nesse lugar né, de aprendizado, né? Então, mas aí eu preciso estar com o meu sentimento mais elevado para não reagir, simplesmente reagir a essa dor, né? E aí ela diz aqui, concedendo o direito de ser enfermo àquele que se transforma em agressor,
porque se comprazem em afligir e perturbar. Então, se ele gosta, né, de machucar, ferir, é porque ele é enfermo, né? E aí você vai encontrar em vários cenários, família, amigos, sociedade, né? São aquelas pessoas que estão nesse lugar de machucar, de ferir, de destruir, né? E ela vem dizer que aí, quando a gente olha para essa pessoa e compreende que ela é uma doente, né? Fica mais fácil para a gente não revidar, né? Não ir para o lugar dela, porque a partir do momento que eu revido, eu me coloco no mesmo patamar que aquela pessoa, né? Nessa condição, estágio primário do processo de desenvolvimento do pensamento e da emoção, é natural que o outro pense e haja de maneira equivocada. Então, ela está dizendo que ele está nesse lugar, né? O amor-perdão é um ato de gentileza que a pessoa se dispensa, não se permitindo entorpecer pelos vapores angustiantes do desequilíbrio, ou desarticular-se emocionalmente sob a ação dos tóxicos do ódio ressentido, né? Então, esse amor-perdão não é um ato de amor comigo, é isso que ela está dizendo, né? Não ficar ressentido é um ato de amor comigo, né? Aí eu trouxe uma imagem que tem um coraçãozinho escrito assim, não quero mais brigar, né? É você chegar num dia e dizer assim, tá, briguei com essa pessoa até agora, daqui para frente eu não vou brigar mais. Chega, né? Vou perdoar, né? Que seria o gesto de perdão, né? O homem maduro psicologicamente é o homem maduro psicologicamente é psicologicamente saudável. Por isso, ama-se e perdoa-se quando se surpreende no erro, pois que percebe não ser especial ou alguém irretocável, né? Então, aquela pessoa, ela errou com você, te feriu, né? Será que eu também não firo? Será que eu também não machuco? Será que em algum momento eu também não estou ferindo uma outra pessoa, né? Então, da mesma medida que a gente às vezes julga que o outro é algoz, será que, né, eu também não sou algoz, né, em algum momento, né? Então, ela está dizendo assim, às vezes, quando a gente tem um pouco mais de maturidade, a gente se permite errar também, né? E perdoar o outro quando o outro erra. Compreendendo o trabalho, compreendendo que o trabalho de elevação se dá mediante a experiência de erros e acertos, proporcionando tolerância, nunca, porém, sendo complacente com os equívocos, a ponto de não os querer corrigir, né? Então, também lembra aquela pergunta que nós fizemos, né? Será que eu estou sendo conivente com o erro, né? Não, né? Eu compreendo o erro, né? Mas não ser complacente com o equívoco. Eu preciso tentar mudar aquilo que está errado, buscar justiça, né, naquilo que está errado. É atitude de sabedoria perdoar-se e perdoar, porquanto a conquista de valores éticos é consequência natural do equilíbrio emocional, patamar de segurança para a aquisição da plenitude. O amor é força irradiante que vence as distonias da violência vigente no primarismo humano, gerador das subpersonalidades. Surge como expressão de simpatia que toma corpo na emoção, distendendo ondas de felicidade que envolve o ser psicológico e se torna força dominadora a conduzir os objetivos essenciais à vida digna. Fonte proporcionadora de perdão. Confunde-se com esse, porque as fronteiras aparentes não existem em realidade, desde que um somente tem vigência quando o outro se pode expressar. Ou seja, o perdão e o amor, né? O perdão só vai acontecer quando o amor ele consegue se expressar. O amor é saúde que se expande, tornando-se vitalidade que sustenta as ideias,
fomenta o progresso e desenvolve os valores elevados que devem caracterizar a criatura humana. Íncito em todos os seres é a luz da alma, momentaneamente em sombra, aguardando a oportunidade de esplender e expandir-se. E aqui eu trago uma imagem de uma mão aberta, né, em direção a focos de luz, né, para simbolizar essa liberdade, né, de você deixar ir o que te prende, o que te soltar, deixar ir, né, libertar aquele sentimento, né, através do amor, libertar essas mágoas, né, esses ressentimentos que a gente pode ter. O amor completa o ser, auxiliando-o na autossuperação de problemas que perdem o significado ante a sua grandeza. Enquanto vigier os sentimentos, não haverá lugar para os resíduos enfermiços da subpersonalidades, que se transformarão em claridades psicológicas, avançando para os níveis superiores do sentimento. Quando a autorrealização conseguirá perdoar a tudo e a todos, forma única de viver em plenitude. Então, ela traz o amor, né, como esse sentimento, e o auto-amor, né, o auto-amor. Então, eu trouxe de novo as perguntas lá que ela termina, né, e eu trouxe de novo as perguntas para a gente falar a respeito, né. Então, assim, perdoar, né, ao perdoar, não estamos permitindo que o agressor repita essa agressão, né. Não, né? Eu acho que a gente tem que buscar se defender, buscar justiça, né? Perdoar e esquecer, né? Não, é não estar no mesmo lugar que aquela pessoa, é desejar ter sentimentos diferentes, né? Não ser necessário, não tenho que conviver. Pode ser que eu conviva, mas não necessariamente eu tenho que conviver, principalmente no primeiro momento. Eu não vou conviver com uma pessoa que me fez mal, né? Não se conformar, não concordar com o erro, né? Mas não concordar com o erro não significa que eu vou ficar remoendo o erro. Então, assim, resumindo, assim, o que eu entendi dessa lição do perdão, eu vou usar um exemplo assim. Digamos que no dia 2 de janeiro de 1923, alguém, às 5 horas da tarde, alguém fez alguma coisa que me feriu bastante, né? Eu fiquei muito chateada naquela hora. Alguma coisa ela me fez, ou física, ou psicologicamente. Ela me fez. Eu vou lidar com uma coisa pontual, né? Porque às vezes tem pessoas que ferem, né, sequencialmente. Mas nossa, uma coisa pegou, ela me traiu, me fez alguma coisa lá naquele momento, 5 horas da tarde, no dia 2 de janeiro de 1923. E eu fiquei tão chateada, fiquei tão brava, tão ressentido com aquilo, com aquela pessoa, por ela ter feito aquilo, né? Que eu não perdoo, não perdoo. Aí no dia 3 de janeiro eu estou remoendo aquilo, no dia 4 de janeiro eu estou remoendo aquilo, no dia 5 de janeiro eu estou remoendo aquilo, e eu continuo, toda vez que eu lembro daquilo, eu passo novamente pelo meu sofrimento. Então eu fico com esse ressentimento. Aquela pessoa, ela me feriu uma vez, um momento, naquele lugar, naquela hora. E eu passo a me ferir sucessivamente todos os dias por causa do meu ressentimento. Então aí eu passo um dia, um mês, um ano, 10 anos, década. A gente que conhece um pouco da literatura espírita, a gente sabe que tem gente que fica 100 anos, 200 anos, 300 anos remoendo a raiva, o ódio, por alguma coisa que alguém fez pontualmente lá naquele dia. Então,
a mágoa, ela faz com que nós nos tornemos muito mais algoz do que aquela pessoa que me feriu. Porque ela me feriu só um dia. E eu estou me ferindo todos os dias, né? Todos os dias, durante um tempo enorme. Até o dia que eu decido que, né, eu preciso deixar esse sentimento passar, né? E aí, não se trata do outro. Eu falo assim, a mágoa, ela não se trata de algo no outro, porque quando a gente está com raiva de alguém, a gente olha, ah, mas aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquela pessoa. A gente está focado no outro. A gente não percebe que agora quem está fazendo sou eu. Sou eu que estou fazendo isso comigo, e não mais o outro. O outro, ele era um malvado que já foi fazer a malvadeza dele lá com outras pessoas, né? Ele é um malvado, provocou uma malvadeza comigo, e hoje eu nem convivo mais com ele, ele, sei lá, pode estar ferindo outra pessoa. Mas eu continuo me ferindo todos os dias. Então, é isso que a mágoa faz com a gente, né? Então, por isso, é, é, é imprescindível que a gente faça esse trabalho de perdão, de deixar, porque o perdão é deixar isso passar, deixar essa pessoa lá atrás, deixar aquele acontecimento lá atrás. Eu vou esquecer dele? Não, mas eu vou deixar ele lá no lugar dele, né? Com aquela pessoa, não vou trazer para mim, não vou estar ligada a ela, né? Porque não se trata mais do outro, agora se trata de mim. Eu estou me ferindo todos os dias, né? Tomando veneno e achando que o outro vai morrer, né? Aquela outra pessoa ela não vai morrer, né? Eu estou me matando. Então, né? Eu coloquei aqui, o perdão não se trata do outro, né? Ele se trata de algo em nós, né? Ele me prejudicou uma vez e eu me prejudico todos os dias, né? Perdão é escolher a atitude de abandonar essa mágoa, libertar-se do passado para você conseguir ser livre no presente, porque se você está preso com a pessoa lá atrás, você não consegue viver, né? Eu tô tão preso naquela dor, naquele sofrimento, que eu não consigo viver a minha vida hoje, porque eu tô lá atrás, naquele sofrimento, né? Então, a partir desse entendimento, para mim, fica muito mais fácil compreender isso que Jesus disse, né? Você tem que perdoar sempre, porque não perdoar é um tiro no pé, né? É sempre, não é porque não se trata do outro, se trata de mim. O perdão é o meu benefício e não do outro. Quando eu perdoo, eu não estou beneficiando o outro, estou beneficiando a mim. Então, é inteligente e desejável que você perdoe sempre, né? Então, aí para mim fica mais fácil compreender essa, esse perdoar sempre, né, que Jesus traz na lição dele. É isso, gente. Foi o que eu entendi da lição. Queria a contribuição de vocês agora. E aí eu trago de novo a imagem, né, de Jesus acolhendo uma pessoa com a Acho que foi frase. linda a lição, Maria. Linda, linda, linda. Só isso que eu tenho para dizer. É um exercício árduo, não gostoso de todo dia, mas foi linda a sua colocação. Você vai interromper, Maria, Ah, o vou compartilhamento? interromper. Vamos lá, agora vamos fazer nossos Então, comentários. O que ficou o para que cada que eu um? percebi, né? O que que eu percebi? O perdoar é de dentro de cada pessoa, né? O ato da pessoa que, que fez foi um ato, né? Foi uma atitude. Então, o Uhum. perdoar está comigo.
né? Isso. Está comigo. Lembrei aqui de duas situações. Quando esse ato equivocado veio, por exemplo, de um psicopata, ele vai continuar fazendo, Hum, né? Então, cabe a mim saber se eu vou, eu tenho que tomar as providências, se for comigo, né? Mas o sentir é comigo, é dentro, é de dentro para fora. Não tem nada a ver com a pessoa lá fora e nem com a ação lá fora, é. entendeu? Eu entendi dessa forma. Eu lembrei também de um caso que é conhecido, né? Uma pessoa, vou contar o milagre, não vou falar o santo, Aham. que a mãe foi abandonada, né? É uma família de vários filhos, a mãe foi abandonada por traição do marido e tal. E os, uma filha desse caso não foi nem com ela, né? Ela tinha ódio do pai. Quando o pai morreu, ela nem foi no velório. Ela ficou com ódio desse pai pela dor que ela viu a mãe sofrer. Então, Uhum. não foi até um ato direto com ela, Ela. né? Então, assim, e ela carregou isso esse tempo todo, né? Já é uma pessoa já idosa. Então, assim, isso com certeza fez, se a gente pensar aí em estrutura psíquica, né, fez muito mal para esse ser em desenvolvimento e adultice, também criou família, né? E ficar com esse sentimento. Não é, acho que de 1923, mas não é muito, não é, é um pouco depois, né? Porque é uma pessoa já idosa. Eu Aham. lembrei desse caso, né? E realmente como é que cada um recebe, né? Às vezes não é de si mesmo, no caso desse exemplo era da mãe, né? Uhum. E como é que cada um recebe isso, né? E era isso, eu acho que não é simples, como a André falou, né? Não é simples, não, né? Achei muito legal essa didática, né, da subpersonalidade com a superpersonalidade, né? Que o que vai fazer essa transformação é o amor, que é um sentimento sublime, né? E que todos temos, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que batalhar para conseguir, né? No caso de Jesus, eu entendo assim, eu entendo assim, ele já tinha ele já tinha passado até das super personalidades, né? Sim. Uhum. Ele já era um caso Transcendente, né? muito além, né? Muito além. Então ele nem sentia Nem se magoava, né? ofensa, né? Então ele não tinha que perdoar porque ele não sentia ofensa, né? Diferente de nós, que a gente sente sim, né? Uhum. Então ele era uma pessoa, um espírito, né, diferente. Uhum. Então, assim, agora ele precisava dar esse exemplo, né? 70 vezes, 7 vezes, quer dizer, sempre, né? Ele precisava passar esse exemplo porque ele foi o condutor da senha nossa, né? Da nossa vida, a solução da nossa vida, que é o amor, né? Uhum. Ele é o condutor dessa senha. Então, a missão dele é falar: olha, você desenvolve isso aqui porque isso aqui vai dar certo para tudo, É. tanto individual como familiar, como, né, sociedade, vai dar certo para tudo. Aí Joana, ela sempre, mesmo nos outros livros, esse livro é o Amor Imbatível Amor, né? Mas em outros livros ela sempre traz como solução aquilo que Jesus disse que era a solução, É. né? Desenvolveu o amor. Acho que era isso. E que a gente tem essa potência, né? É só Nós temos, escolher, exato. né? Escolher, né? Estar mais no amor do que mais na mágoa, né? Uhum. Precisamos vigiar muito, porque assim, é muito fácil cair na mágoa, né? Aquelas mágoazinhas pequenininhas, não precisa ser nada muito grandão, né? Mas aquelas pequenininhas do dia a dia, não, né? A gente cai muito fácil nesse lugar de Sim, se ressentir. é um trabalho árduo, pelo menos para mim.
Eu estou falando de mim. Também. É um trabalho árduo. Também. Eu tenho que estar Mas tem que, atento. mas temos que fazer, né? Se a gente quer realmente sair dessa existência melhor do que chegamos, nós temos que enxergar, olhar isso de frente e agir, né? A nosso Encarar, favor, né? encarar. Quando ela está acontecendo em nós, né? Encarar. Está É, acontecendo em mim agora isso, né? Então, sim, qual que é o caminho? Aí para o racional. Porque assim, no primeiro momento é, a gente vai no é, instinto, né? Mas aí depois vai para o racional. Tá, tô sentindo que tá vindo. Então, né? Aquilo que aconteceu ontem, eu tô pensando nele hoje, tô pensando amanhã, e aquilo, né? Fica voltando. Ah, opa, tem alguma coisa aí que eu preciso transformar, né? De forma consciente, né? exato. Meninas, Marina, Olga, Andréia, Murilo. O Murilo mandou um Murilo está recado que aqui. ele estava morto, estava dormindo em pé, e ele foi dormir. Foi dormir. Boa noite, minhas amigas, meus Boa amigos. noite, Boa Marina. noite, Marina. Muito frio por aí no Mato Grosso, aqui tá um Muito gelo. frio. Olha Tá um aqui, gelo. cobertor Se aqui. aí tá frio, vocês imaginam aqui em São Paulo, né? Porque aí é a terra do calor, né? Mas Só no verão. aqui sabe ser frio, hein? Ah, é? Quando é frio, é Misericórdia. frio. É calor, é tudo ruim. É tudo intenso, né? Não tem meio termo, né, Tudo Érica? intenso. É isso É aí. isso aí. Então, minhas amigas, é, é um despertar mesmo, né, do espírito, né, com a dona Joana de Ângeles. Ou vai, né? Nós só temos essas duas opções. Ou vai, né? Não tem outra opção. Eu concordo com tudo isso que vocês relataram, né? Eu acho que assim, o amor ele está em germe em nós, né? Ou seja, são as sementes, né? Porque Deus não criou a gente desprovido das coisas, né? Ele criou nós com toda a previsão de potencialidade, né? Só que está tudo em germe, essa que é a questão, né? Que a gente precisa entender. E quando a gente entender que é em germe, é em semente, ou seja, ela tem que brotar e florescer, né? E esse que é o processo difícil, né? Desse a gente fazer esses germes, né, do amor, do perdão, de todo esse desenvolvimento nosso das virtudes, de desenvolver isso. Esse processo que é dolorido, mas ele é necessário para a gente não ficar estagnado, né? E quando fala desse processo de ficar na mesma faixa, o Evangelho traz isso para a gente, né? A faixa vibratória, né? O campo vibratório. É. Então, quando a gente se liga no outro com o mesmo sentimento, é porque a gente está nesse mesmo campo vibratório da pessoa. É por isso que a gente é afetado e afeta, né? Então, o próprio Espiritismo nos ensina isso também, né? A entender como é que funciona isso. Por isso que a gente fica com aquela, tipo, aquela cola que a Maria trouxe, né? Eu fico reverberando aquele sentimento dentro de mim, daquele ódio, daquela coisa que o outro me fez e porque o outro fez. Mas acontece que a questão é que, para mim sair desse processo, é, é elevar esse sentimento. Então, elevar o campo vibratório, que é essa elevação desse sentimento, que é a compreensão para poder modificar. Enquanto eu não faço isso, eu não me conscientizo disso, eu fico naquela faixa, na mesma faixa que o outro me atingiu. Por que, que o outro me atinge? Porque eu também estou naquela faixa. Se eu Uhum. tivesse uma faixa elevada, uma faixa superior, que nem a Joana nos ensina, da subpersonalidade, da superpersonalidade, aquilo me atinge porque eu estou na mesma faixa. Então, eu estou naquele padrão vibratório do outro, por isso que me atinge. E eu fico com aquele sentimento, com aquela mágoa, reverberando dentro de mim aquela dor, aquela coisa, e não me desligo daquilo e fico. E é um dia, e é 10 dias, e é 10 anos, e é 100 anos, e é 1000 anos, e é aquilo.
Enquanto eu não mudar a minha faixa vibratória, a minha conscientização, o meu aprendizado e a minha compreensão, e ir transformando isso, eu vou continuar naquele campo. E aí a pessoa consegue me atingir por causa disso. Por isso que as pessoas não conseguiam atingir Jesus com tudo que faziam com ele, não acessava ele. Por quê? Por causa do campo vibratório dele é não é né? Super, né? É como você disse, ele já foi para outros patamares de evolução, por isso que ele não se sentia ferido, não se sentiu magoado, ele pediu inclusive para Deus perdoar, porque não sabiam o que faziam com ele, com tudo que fizeram, porque o campo vibratório dele era muito, não dá para a gente dimensionar, né? Porque é muito diferente do nosso. Nós não temos como assimilar ainda, por enquanto, esse campo vibratório de Jesus, né? Então, é muito interessante essas lições da Joana, realmente é para a gente cair a nossa ficha, realmente, né? E a outra questão que foi falado também, que eu achei bem interessante, da questão da memória, né? Porque, assim, é importante a gente se recordar, porque quando a gente não se recorda das coisas, é porque a gente tá doente, né? Está com alguma demência, alguma coisa, então a gente esquece, mas não é o caso, né? Então, A gente esse esconde, né? recordar a gente esconde, exatamente. Então, assim, a gente recordar para poder Transformar. poder trabalhar aquilo e transformar aquilo, né? Então, né, esse sentimento que está reverberando em mim, eu fico recordando daquilo, é um processo que eu acho que nosso próprio é, aprendizado, ele passa por isso, para a gente poder processar essa ideia e entender que aquilo ali está fazendo mal para mim, como a Maria mesmo falou. Então, esse próprio processo da gente não esquecer nos favorece para a gente poder entender aquilo e poder trabalhar para poder modificar. Senão, se a gente esquecer, como é que a gente vai trabalhar uma coisa que você esqueceu? É. Não tem como, né? Então, a gente próprio usar isso ao nosso favor para poder nos libertar realmente dessa questão, né? E Legal. é isso, né, minha querida? Eu acho que é por aí, né? Então, assim, para mim o que ficou é assim a lição, que sempre também é falado, né? A gente sempre ouve essa frase, e aí a gente colocando isso para a nossa experiência, eu acho que ela faz bastante sentido. Não é sobre o que me fizeram, mas é como eu lido com essa questão, né? Então, não é sobre o que me aconteceu, sobre o que eu recebi de mal, que o outro me feriu. Não é sobre isso, mas é como eu tenho recursos internos dentro de mim para lidar com isso. É essa a questão. E quando eu vou trabalhando esses recursos dentro de mim, aí eu consigo lidar melhor. Aí o outro também, eu consigo entender melhor o outro, que o outro está, como a Andrea falou, o outro está num processo de... não tá fora né, assim, da normalidade dele, não está tá num aprendizado como eu. Então, ele fez aquilo por falta de noção, por falta de consciência, por falta dos argumentos que ele quiser lidar, que a parte é dele. Mas a questão é o como que eu vou lidar com isso. Então, isso que eu tenho que trabalhar em mim. Os recursos para aprender a lidar com isso. Então, não é a questão de tudo que vem do externo é importante para que eu possa desenvolver esses recursos internos dentro de mim para poder lidar com aquilo. Então, não é sobre o que o outro fez para mim, mas sim como eu vou reagir àquilo, que é esse desenvolvimento que a gente precisa aprender, né? Que é o aprendizado da nossa vida, a vida toda, né? A gente aprender isso. Eu acho que é isso, minhas amigas. Muito bom, Marina. Muito bom. Olga, o que fica para você? Está quietinha? Eu fiquei bem, assim, fiquei reflexiva com as questões das subpersonalidades, né? Que
Joana coloca aqui nesse capítulo que a doutora Robin Casarcian, ela fala que esses sentimentos, eles, a mágoa e o ressentimento se instala nos sentimentos em razão do self encontrar-se envolto por subpersonalidades, que são qualidades morais inferiores àquelas herdadas das experiências primárias do processo evolutivo, tais a inveja, o ciúme, a malquerença, a perversidade, a insatisfação, o medo, a raiva, a ira e o ódio. E quando alguém emite uma onda inferior, uma subpersonalidade, a mesma sincroniza com uma faixa equivalente que se encontra naquele contra quem é direcionada a vibração, estabelecendo-se um contato infeliz que provoca idêntica reação. Ou seja, se eu entendi direito, durante o nosso processo evolutivo, as nossas personalidades, elas nos influenciam o tempo todo. Tanto aquelas que eu vivi antigamente, em outras encarnações, quanto esta atual no meu desenvolvimento. Então, a gente às vezes fala assim, a minha criança reagiu agressivamente. Então, a minha personalidade imatura, da minha formação nesta encarnação, ela se manifesta. E me lembrou também, no livro O Mundo Maior, que tem uma referência à ligação de um enteado com o padrasto. Esqueci o nome do orientador do André Luiz, ele mostra as correntes vibratórias cerebrais. E ele se refere à formação mais antiga do nosso cérebro, que a gente costuma chamar como cérebro reptiliano, como o primeiro andar. E ele diz assim, todas as vezes que a gente cai do terceiro, que é a parte mais cognitiva, relacional, a que nos orienta de uma forma movida pela razão, mas também movido pela experiência, toda vez que a gente cai dessa área e cai para o que é o chamado terceiro andar no livro, né? E cai para o primeiro andar, a gente reage de uma forma defensiva, agressiva ou envolvida pelos primarismos, né? Como ele coloca no livro. Então, eu fiquei assim, pensando, né? Só que eu nunca tinha, talvez por falta de maior conhecimento de todos os livros da Joana, eu não me lembrava de uma referência tão explícita a essas personalidades. Vigente em nós, ainda vigente em nós. Então, foi isso que ficou para mim. Obrigada, Maria. Muito bom estudo. Muito bom mesmo. Eu que É agradeço mesmo. a contribuição de Joana
E, assim, o que que ficou para mim, né, dessa lição, assim, dessa questão das mágoas, né? O tanto de sofrimento que a gente se impõe, né? E assim, no consultório a gente vê muito, né? Assim, a grande fonte de sofrimento, né? A mágoa e ressentimento, né? Tanto que paralisa as pessoas, né? Naquele lugar, né? E quando a gente consegue se libertar, né? Igual eu coloquei aquela imagem daquela mão, né? Aberta. E quando você consegue falar assim, vou soltar isso, né? É como se você estivesse prendendo assim numa corrente, aí você fala assim, não, eu vou soltar, deixa isso ir, né? Como que a gente se sente livre, né? Para viver a própria vida, ser aquilo aquilo a que a gente se destina, né? Porque às vezes a gente fica preso numa situação que a vida não caminha, né? Eu pensei que você fosse trazer alguma coisa do Ho Oponopono. Ai, eu nem posso falar de Ho Oponopono, que eu amo Ho Oponopono, né? É o perdão, né? É a oração do perdão. Eu achei aqui o parágrafo do livro do Do mundo maior. maior. Ah, Vou ler aqui rapidinho. fala. Ele fala assim: não poder, o Eusébio Calderaro, Ponderado. né? O André Luiz estava com o Eusébio Calderaro que estava explicando. Não podemos dizer que possuímos três cérebros simultaneamente. Temos apenas um que, porém, se divide em três regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. E no terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo. No outro residem o esforço e a vontade. E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos deste modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o O futuro. futuro. Muito legal. Então, Muito bom. É isso. Estamos no segundo, assim, no chãozinho do segundo. Ah, muito bom, meninos. Alguém Na quer verdade, colocar a mais gente alguma reside coisa? nos três o tempo todo, né? Alguns momentos a gente desce para o primeiro com força, né? É, Às vezes a gente consegue ficar lá no terceiro por um bom tempo. Aí acontece uma coisinha assim, a gente, puf, lá despenca. para baixo. E é Não, mas assim. tudo bem, voltar E tudo bem. esses, Mas a e gente esses precisa ter a somos nós. capacidade de voltar, de retomar, né? Eu acho assim, tudo certo, tá Sim, tudo certo você cair, né? No automatismo. Eu acho que a gente não está livre disso. Mas assim, mas ter a capacidade de retomar para um lugar superior, né? A os partir do estudiosos da, raciocínio, da vontade, do desejo. os estudiosos da neurociência falam que a emoção dura aproximadamente 80 segundos. 80 Tem gente que segundos. está vivendo com ela 80 anos, né? Ah, muito bem, meninos. Vamos encerrar? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Agradecemos então a presença de todos. Esperamos todos novamente na próxima quarta-feira para o último item do livro, para a gente poder encerrar esse livro, né? Onde ela fala do amor. Amor imbatível, amor. Ok? Boa noite.